Olá, família Capoeira, sejam todos bem-vindos para o projeto de História Oral Memórias do Mestre. Segundo jogo com o mestre Gil Velho sobre suas memórias. Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala Roraima, aluno do mestre Renato Maluco. Acesse meu perfil do Instagram, Biriba Capoeira RR, e ajude a compartilhar toda esta historicidade que está sendo formada por meio dessas lives. E também conheça um pouco mais sobre o meu perfil profissional acessando minha página do Facebook, curtindo, que está no endereço Biriba Capoeira Roraima. Bem-vindos. Obrigado, mestre Caco. Aue, aue, lele, aue, aue, sinhá. O nosso objetivo aqui é preservar a memória dos mestres, das mestras, conhecer um pouco mais sobre sua individualidade, né, enquanto capoeirista e também enquanto ser humano, porque durante os eventos de capoeira nós nunca conseguimos abordar algumas questões que estão relacionadas ao indivíduo, né, enquanto sujeito que está sendo formado, né, dentro do universo da capoeira. Então esse é um dos nossos objetivos com essa construção de memórias. Obviamente que dentro desse trabalho eu emprego conceitos no campo da preservação do patrimônio cultural, devido à experiência que tenho no mestrado do IFAM, né, em preservação do patrimônio histórico e cultural do Brasil, e a gente vai melhorando, logicamente, e toda essa base histórica de memória serve para a gente analisar como foi o passado, como foi construído o passado, né, a capoeira, e como de repente ela está sendo vivenciada para que a gente possa pensar em melhorias para o futuro. Então nada melhor do que conhecer a própria história do mestre e da mestra para a gente absorver certas nuances e certos sentidos. O Grupo Senzala teve uma importância, sim, né, na construção do desenvolvimento da capoeira no Brasil, a partir da década de 60. Enquanto o grupo é pioneiro em vários aspectos. E a partir dele também saíram pessoas que formaram outros grandes grupos de extrema importância para o crescimento da capoeira no Brasil, né? Mas todos nós, enquanto capoeiras, somos importantes nesse processo, porque para haver isso, teve primeiramente outros que vieram antes de nós, né? Antes desses mestres que formaram esses grupos. Então a gente tem que compreender como é que eram as referências culturais do século XVIII, século XIX, para a gente ter uma noção histórica disso, porque a capoeira, a partir da década do século XIX, né, século XX, ela vai se tornar, vai ser formado com outros sentidos, né, que é totalmente diferente do que estamos vivendo hoje, no meio dessa pandemia. Aguardando a entrada do mestre. Lembrando que fica registrado, fica salvo no meu perfil, no IGTV, pode compartilhar. Obviamente que não deixe de dar os devidos créditos, pois cada mestre ou mestra que é entrevistado para estes projetos assinam autorizações de uso e de imagem, então é algo também que está sendo pensado de forma bem profissional, né, para que possa circular nas redes sociais aí sem nenhum problema. E assim a gente vai contribuindo um pouco para a valorização da nossa capoeira como um todo, independentemente de bandeira. Aguardando a entrada do mestre Gil Velho, acabou de entrar, chamar ele novamente.
Regressamos, mestre. Retornamos aqui, legal. Isso. Vamos avançando. Preparou o chá aí? Tá tudo certo? Que eu já preparei meu café aqui. Preparei aqui. A gente tá de caneca, hein? Hein, mestre? E aí, o senhor estava dizendo que dessas pessoas, né, que teve contato com esse movimento cultural da PUC, da capoeiragem orgânica experimentada pelo senhor, foi o rapaz da tragédia do ônibus do 174, né? Rio de Janeiro, que foi criado até um filme sobre esse fato. Na verdade, teve um documentário primeiro, teve um filme e um documentário. O documentário fez sucesso, porque era um documentário do fato real do ônibus parado, a morte do Coisa. Aí aparece trechos dele sendo batizado, inclusive, num batizado nosso, lá desse espaço da PUC. E eu depois fiz uma roda com o pessoal de rua lá na coisa e tal, mas e faço entrevista em cima disso. Mas é um filme que o documentário pega o ônibus parado, o início dele falando com as polícias e tal, até a morte dele. Tá me entendendo? O que isso causou no seu mundo da capoeira, assim, enquanto mestre, responsável por todo um contexto, né, de cultural, né, dentro de uma academia, né, que é no caso a PUC? Na verdade, para você ver, ele morreu com 20 anos de idade quando aconteceu esse acidente, e eles estiveram comigo com 13 anos, 14 anos de idade. Inclusive, todos eles que estiveram comigo lá de rua tinham sido sobreviventes ele inclusive, de um grande troço que teve da Candelária, onde mataram milhares de pessoas vindo de rua e tal. Ele foi um dos sobreviventes disso. Nossa. E eu os encontrei no Jardim Botânico. Aliás, outro dia eu soube até que foi um aluno meu, o Gasco, depois falando do Marrom, que falou, vamos lá, no Gil Velho, eles foram para lá. E aí passaram a ter uma relação muito forte com o espaço. Eles trabalhavam na minha horta grande lá, eles me ajudavam na capoeira, entendeu? Ou seja, eles tiveram uma sinergia também com todo aquele grupo. Nossa. Davam roupas, não sei o quê. Uma vez eu queimei um monte de roupa deles, porque eles começavam no meu laboratório a botar um monte de roupa. Falei, que porcaria, queimei tudo aquela porcaria toda de novo. Ei, mestre, baixa um pouquinho a sua câmera, por favor, para enquadrar o seu rosto, para ficar legal isso no registro. Ótimo, melhorou bastante. Obrigado. Então eles tiveram uma vida comum lá, viveram lá no meio dos que eles chamavam de playboys, né? Mas lá se comportando uma boa. Falei, olha, aqui, quem pegar alguma coisa no laboratório aqui, eu arranco a mão com o facão. E assim eles conviveram comigo numa boa. Então, ele sabia estar drogado e tal, mas ele não era esse cara. E eu sabia disso, porque eu conheço ele. Entendeu? E até como sociólogo que fala lá, ele era um produto dessa invisibilidade da sociedade. O pessoal enxergava ele como uma pessoa invisível. E naquele momento, sem querer, o nosso espaço deu visibilidade a ele. Olha só a importância, né? Acho que ele saiu, ele foi buscar essa visibilidade no momento, com todas as câmeras do mundo todo vendo ele lá. Nossa. Você está me entendendo? Isso foi uma coisa interessante. Enquanto, por exemplo, o Alegria, que eu tenho uma foto com ele assim, dizendo, salve a capoeira, meu Deus, não sei o quê. E do lado dele quem estava? O mestre Leopoldina batizando ele. Está me entendendo? O Alegria, ele parece que foi o único que escapou daquele grupo que teve comigo. Hoje ele é um técnico em
da Oi, Aham. técnico eletrônico, entendeu? Tu faz cabo e tal, coisa e tal. Tem 6 filhos, vive muito bem, tá me entendendo? E recentemente eu fiz esse reencontro dele com todo mundo. Ele fala pro pessoal e tal, encontra, não sei o que, não sei o que. O pessoal adora. Então foi uma turma, um grupo, de fato um grupo, que se relacionou, que viveu uma época, que relacionou. E a capoeira foi construída dentro disso também. Entendeu? Aí quando você tem a capoeira, ela relacionada com a realidade da sua vivência, entendeu? Não é um fato que você entra numa academia, se fecha, aí acaba dali você vai conversar outras coisas. Não. Ali você conversa tudo. Tá? Por isso que a comunicação gestual, ela tem uma importância incrível. E ela é a grande coisa da capoeira, como podia ser da dança, é a comunicação gestual. Gesto que você se comunica. E você passa energia nisso. Energia que o outro está entendendo. Você entende? Isso ajuda bastante no desenvolvimento interno, né, do ser, né? Exatamente. E sem nenhuma lógica ou nenhuma proposta ideológica de como fazer, de como você ser, como você deve se comportar, entendeu? Você, quando interage, você tem um comportamento que ele é um comportamento que se dá com todo mundo. Quando você não quer interagir, você tem... Por isso que existem prisões. A lei mostra exatamente, essa lei, coisa e tal, é porque a sociedade, de cima para baixo, acha que todo mundo é uma besta quadrada, tem que obedecer certinho, porque ninguém obedece. Isso mesmo. Aí o cara rouba, por exemplo, eu roubei, mas ninguém sabe, porque eu roubei, mas não foi, deu golpe, não apareceu. Entendeu? Então aí tá tudo bem, né, mestre? Tipo assim, né? É mais ou menos isso. E aí, o pessoal falava de cara. Falava o quê? O pessoal falava de quê? Sobre o caráter da pessoa, não sei o quê, entendeu? A coisa é isso, é a simplicidade, é a autenticidade, entendeu? A pessoa não precisa esconder, a pessoa tem troca, entendeu? E para isso você tem que ter isso, uma coisa libertária. E essa questão libertária, ela tem que estar dentro de nós. Você entende? Hoje é meio complicado, mas isso acontece. Hein, mestre? E no início da década de 2000, assim, como é que vai ser a sua vida, né? O senhor já vai ter quantos anos em 2000? 50? Não, em 2000 eu tenho 60 anos. 60, hein? 2000, 2010, 70? Não, mestre. Você vai fazer 80 já? Não. 2000 eu tenho 50 anos. 50 e poucos anos. 50 Já estou sabendo melhor a sua idade do que o senhor, hein? Mas é verdade. Então, essa época, por uma coincidência, é a idade que meus alunos, que eu peguei garotinho ali de 20 anos, 18 anos, têm hoje, basicamente. Essa turma. E que eles se encontram no Dia dos Pais, falam, o grande pai Gil Velho, não sei o que, aquele negócio todo. Então, o lance é um ano... Por que Gil Velho? Por que velho no Gil? Porque eu chamava todo mundo velho. Biriba velho, não sei o que, ficou Gil Velho. Por isso foi por osmose, então, a coisa. Eu me lembro que o Rafael escolheu o apelido dele, de era Aranha. Ninguém pegou, porque o meu apelido era Aranha. É mesmo? Nossa Senhora. Igual o Paulo Flores, o mestre Paulo Flores também não tem apelido. Não, o Paulo não. O Paulo não teve apelido exatamente por isso. Tinha o Gilberto, mas ele quis ser Aranha e ficou Aranha, não pegou. Não pegou. E o senhor ficou Gil Velho, foi por osmose. Legal. Osmose. Gil Velho no início não, mas chamava todo mundo de velho, velho ficou Gil Velho. Quer dizer, no início. É naquela fase mesmo.
Legal, e tá até hoje, né? Exatamente. Eu pergunto, por que eles velho? Porque eu chamava todo mundo de velho, e era Gil Velho. Isso é para mostrar que o velho, inclusive no Rio, era mais antigo que em Salvador. Porque no final dos anos 60, os barulhos com negócio de velho, até hoje eu acho que fala naquela Tinha região. uma gíria, né, velho? Qual a tua, velho? Mas isso era lá do Rio de Janeiro. Isso, é. Ou Por isso então que depois tu vai fazer brother, brother pra lá, brother pra cá. isso. Eu fiquei Gil Velho por causa disso. Tá, continua aí. Só tava falando dos seus garotinhos que aí, 18, Então, 19, 20 anos. exatamente, estou hoje com 50, estamos já numa fase que eu, no ano 2000. Então, esse ciclo de vida que nós temos, né, ele aparentemente é mensurado numa questão da idade, não sei o quê, mas que normalmente eu tenho uma perspectiva que o seguinte: o espaço e o tempo é uma coisa muito relativa. Isso tem até a ver com outro dia eu estava vendo, com a questão da relatividade mesmo do tempo. Está me entendendo? Então, é como você chegar para um cara e falar assim, olha, se o cara estivesse viajando na velocidade da luz e fosse para um espaço, para um determinado estrela lá, não sei o quê, chegasse lá, ele, pela velocidade que ele estava, o tempo diminuía, o horário. Ele chegaria mais moço. Se ele voltasse à nave dos caras que ficaram lá esperando ele, ia encontrar o cara bem mais velho do que ele. Nossa, velho. Outro dia vi fisicamente isso, o cara falou assim, olha, pegou 2 relógios atômicos e botou no nível do mar. Depois pegou esse mesmo relógio, estavam trabalhando igualzinho. Aí pegou um e levou para uma altitude de 800 metros. Na altitude de 800 metros, esse relógio super preciso. O relógio de cima já trabalhava mais devagar que o de baixo. Por causa de subiu, mudou a gravidade, não sei o quê. Então tem esse. Mas independente disso, eu acho o seguinte, eu me sinto como se eu tivesse meus 10, 11, 12 anos, 14, 20. Agora? Tá? Agora, como se eu Rapaz, você tivesse. tá bem demais, hein? Quando eu chegar nessa idade, eu quero estar pensando assim também. Então, eu me desliguei quase de tudo. Então, eu vim para o Rio Grande do Norte agora, é como se eu começasse tudo de novo. Mas eu começo todo dia tudo de novo. Igual eu vi na live. Então, eu não tenho rotina no dia, porque a rotina é uma coisa que você que cria. Não é? Eu Isso mesmo. posso aparentemente estar fazendo a mesma coisa, mas para mim é sempre nova. É sempre diferente. Eu também penso assim. Hoje eu estava na praia andando, estava vendo negócio de rochas, tá? Umas rochas chamadas de praia, que em inglês é beach rock, e estava vendo lá que se forma na zona de Maré Alto. Como isso é importante. Mestre Buzina acabou de entrar aí, mestre. Tá mandando um abraço pra gente aí. Tá bom, manda um abraço, quebrar a costela para ele. Quebrando sua costela aí, mestre Buzina. Tamo junto. Então, você vai vendo que esse troço é muito relativo. Que vivo você está. Imagine, eu me percebo com a mesma força de quando eu fui gerado, que é o óvulo encontrando com o esperma, que é uma fusão nuclear. E essa força continua em mim até hoje. Nossa, Tá em... essa explosão atômica genética. Exatamente. E ela tem uma continuidade infinita. Nossa senhora, mestre. Depois o senhor passa aí com a vitamina que o senhor usa, hein? Mas isso é uma relação que todo mundo tem dentro de si. Eu, inclusive, quando eu faço essa volto, né? Eu vejo exatamente isso explodir e tomando todo o meu sistema, o meu universo aqui interno.
Aí eu boto para fora. Essa é a minha existência. Agora aqui, eu estou construindo e construo todo dia uma coisa nova. É isso que nos mantém vivos. Mesmo se eu morrer, eu vou continuar vivo. Agora você vai me ver morto. E eu não. Gostei dessa percepção inversa. Legal. Então, aí o senhor inaugura os anos 2000 com essa autorreflexão dos 50 anos. E o que começa a mudar na sua cabeça? Se é que houve algum tipo de mudança a partir de 2000? Aí eu começo a viver essa estrutura de vida mais acentuada, porque essa fase passada do ano De novo. 90, ela foi uma fase de grande reflexão na vivência. Mostrou exatamente que o caminho que eu tinha que seguir era exatamente o que eu estou seguindo. Entendeu? É o caminho do seu eu. Certo. É isso que eu percebi. Então, eu fui vendo exatamente as quebras, e com isso eu fiz a grande análise da capoeira. Porque eu me considero um capoeira e tenho obrigação de participar da construção dela, como todo mundo tem. Isso é uma questão nossa, até de você preservar a capoeira como essa personalidade. Ela é uma estrutura que pode conviver e ajudar muita visibilidade, por isso que você pode trabalhar com ela essa questão social, cultural, e ela tem que estar envolvida nisso para ser um instrumento de fato de sinergia, criando e ajudando. É isso. Eu acho que a capoeira tem um valor, como tem milhares de coisas. Tá me entendendo? O senhor o senhor entra, então, essa fase de 2000 a 2010 com uma certa preocupação em preservar algo que aconteceu, assim? Como é que a gente vai pensar nisso? Eu, dentro do Grupo Senzala, por exemplo, como é que eu vou preservar o que a gente construiu, o que eu participei? Começa a ter esse tipo de... Exatamente. Comecei a falar... Hoje eu estou tendo uma interação muito forte nesse sentido dentro do grupo, no sentido seguinte: a nossa continuidade depende da nossa capacidade de construir o momento. Então, vamos esquecer toda uma estrutura que foi colocada e soldada na cabeça da grande história, porque nos anos 90 para cá, aí foi os anos que eu comecei a perceber que toda aquela história também da capoeira construída, como de edificado e tal, como aquilo foi uma grande balela. Entendeu? E aí começaram os estudos de mestrado, de doutorado sobre a capoeira, aquele negócio tudo, mas eles começavam presos a uma história, por exemplo, de Salvador, de Bahia, e iam para o Rio de Janeiro, quase todos falavam, muito pouca gente quebrou isso aí, entendeu? E aí eu comecei a olhar, e aí comecei a enxergar que não era bem assim o negócio, não. Eu participei, nos anos 90, eu tinha uma participação quase 40 anos daquilo lá, pô. Vivi aquilo, garoto, vivia agora, e não era bem essas coisas. E vivi, inclusive, esse movimento que é o grande epicentro da capoeira, que é a década de 60. Tá me entendendo? Uhum. E aí comecei, nisso eu começo a fazer a coisa, não era desconstruir o que o cara tinha escrito, mas exatamente porque você começava com alguma coisa que você não se libertava dela para contar uma história. Tá me entendendo? E aí, a capoeira de hoje, ela depende de quem? Dos indivíduos capoeira. E o indivíduo capoeira depende de quê? Dele ter uma relação com ele e com o espaço que ele está vivenciando.
o espaço sociocultural do qual ele está integrado. Se ele fugir disso, trazer dentro de si uma redoma, esse vai ferrar a capoeira. E é que você começou a ver exatamente essa perspectiva. Está me entendendo? Sim. É você saber contar a sua história, cada um conta a sua história na sua Percepção. perspectiva, na sua visão. Por exemplo, eu vi várias formas, várias pessoas contando, e de alguns eu vi claramente que eles contavam bem o que eles viram, mas ele não colocava aquilo no contexto do que eles estavam vivendo na época. Não foi colocado isso. Então não é que ele esteja errado, não. É que ali ele se perde um pouco da própria história dele, entendeu? Isso acontece, Sim. é normal. É normal. A memória também é seletiva, né? Exatamente. Eu percebi que tinham seleções que você já não lembrava mais, e você não contextualiza. Porque talvez você nem tenha pensado a capoeira, nesse caso, nessa perspectiva. Sim. Talvez ainda uma perspectiva dela como uma coisa controlada, entendeu? Que é o Sim. tal da história construída. Você teve uma construção, falou assim, olha, Biriba, é isso aqui, ó. Isso aqui, a tradição é isso, aqui é isso. Não quebre isso. E a tradição é pelo contrário. A tradição é uma coisa mutável, porque tudo muda. Tudo É muda. você tradição, não é você ter noção de onde você está vendo. Então muda como? Se eu vou para um espaço X, em primeiro lugar, aquele espaço tem pessoas diferentes. Que vão, se quiserem participar, elas vão ter que ter exatamente a percepção dela. Aquilo vai ter que entrar em sinergia, vai criar uma personalidade daquele espaço. Isso. Quem constrói as pessoas. Foi exatamente tudo que eu contei de como o Grupo Senzala surgiu, exatamente porque naquela época não tinha nada que limitasse ele, e aí ele estava livre para colocar as coisas, por mais que ele não percebesse. E aí foi ótimo, porque ele não estava nem percebendo que estava acontecendo isso. Tá me entendendo? Dessa década de 2000 a 2010, o grupo, ele praticamente ele já iria completar 50 anos, né? Na verdade, o aniversário foi em 2013, né? Mas é uma década que está indo a partir dos 40 anos de grupo, né? E o senhor Exatamente. também é considerado dentro do Grupo Senzala como fundador, né? Como é que o senhor, nessa idade de 50 anos, nessa década, enxerga isso? Essa sua posição dentro de um grupo que ia completar 50 anos daqui a pouco, que já estava no mundo, já estava no Brasil, em diversos cenários diferentes, formado dessa forma, assim, bem diversa. Como é que o senhor se reconhecia nesse lugar? Como é que o senhor se reconhecia, né, com 50 anos ali, entre a década de 2000 e 2010? Exatamente nessa fase de 90 para 2000 e 2000 ela vai se consolidar, é que eu tenho essa visão clara do grupo e da capoeira, nessa estrutura que eu estou colocando, entendeu? E que eu vi ali, vai ser uma década, por exemplo, que as coisas no grupo vão, não só no grupo, na capoeira em geral, mas no grupo vão mudar, em termos comportamentais, porque não se estrutura, e aí vai entrar muito também a minha forma de pensar, de um pessoal antigo, eu sou um dos basicamente hoje fundador do grupo, só do antigo mesmo, do lado do terraço, só tem eu, Gato, Garrincha, Sorriso e o Paulo. Mas o Paulo, ele participa. Eu acho que o Paulo não chega nem para ir para o Cosme Velho, sabia? Que aí ele foi fazer outras coisas, então, mas não me lembro bem. Mas, e o Paulo Flores, só. Porque o Rafael morreu, o Gilberto, irmão dele, morreu. Eu tinha, logicamente, tirando isso, fora o Rafael e coisa, um monte de gente que não, Lógico.
não Não acompanharam a sei. capoeira. Sumiram mesmo na década de 60. Vários. Não, vários não. Muita gente. Entendeu? Inclusive foram pessoas importantes. Como, aliás, o Mosquito, que faleceu. Mas não é só o Mosquito, tem muita gente. E o Mosquito, inclusive, vai até a década de 80. Acho que morre em 80, se não me engano. Bom, Ele faleceu de quê, mestre? tá? Ele faleceu de quê? O senhor sabe? O Mosquito teve um acidente. Ele suicidou-se. Poxa, é mesmo? Não sabia não. O Mosquito era um médico, eu acho que inclusive, eu acho que o meu nome de ortopedista. Ortopedista. Muito bom. É Ele, mesmo? Nossa. Tá com depressão, alguma coisa assim, é? eu acho que com depressão, porque ele estava com uma namorada, sei lá, um noivo, ele se jogou da janela, na frente dela. Meu Deus do céu. Que Deus o Eu tenha em até, bom lugar. essa é a grande doença moderna, né? Século, é. Mas essa doença moderna é aquela que você perde a sua relação com o seu eu. É verdade, concordo. Entendeu? Por isso que essa questão desse retorno a se perceber, aquela coisa que a criança tem desde que começa, entendeu? É importantíssimo, porque ela que é a chave dessa história. Só, entendeu? Então a importância disso é muito grande. Com certeza. E para nós não estarmos também dentro da capoeira contando história da carochinha, entendeu? Agora não tem mais aquela se o cara é o bom, se o cara, aquele cara que dá 30 saltos, não é o cara que ele tem a relação dele. Ele fala, ele tem a energia dele, da forma que é, entendeu? Já passou aquele tempo que você precisava de um perfil para todo mundo seguir, porque cada um tem o seu. Isso para a capoeira é bom? Lógico, porque aí a capoeira consegue ter milhões de pessoas com perfis diferentes. Ela vai contribuir não só na diversidade, como permite que as pessoas cheguem, né? Sim. Porque antes falou, meu amigo, isso aí tá para fora, eu não consigo nem fazer. Aí o cara ir embora. Tá, aí você pode estar perdendo um cara excepcional. É. E Você entende? respondendo a pergunta lá que eu te fiz, que eu fiz para o senhor. Sobre Qual era? o. Então, sobre essa coisa do senhor nesse processo, né, com 50 anos, como fundador. Aí eu vou completar. Isso. Aí eu começo a participar muito forte dentro dessa linha que eu hoje falo, entendeu? Sobre a questão da capoeira e do próprio grupo. Que o grupo começou a crescer, exatamente por volta do ano de 2000, que ele vem com um crescimento maior, tá entendendo? E é nesse ano 2000, em 2011 que morre o próprio Peixinho, que é o sujeito que tinha uma história nessa fase dos anos, meados dos anos 70, 75, os 90, que teve um grande grupo criado ali, que é o pessoal dele, e que as pessoas confundem o grupo Zanzara até com a estrutura, mas essa é a fase do Peixinho. Então essa coisa foi muito confundida e as coisas começam a aparecer dentro do próprio grupo, pessoas que começam a interagir, a perceber, a se livrar um pouco dessas normas que a pessoa tinha, entendeu? De se comportar repetindo coisas. E aí o grupo começa, com a capoeira de uma forma geral, tá entendendo? A se libertar dessas amarras que foram construídas nesse período grande aí da capoeira. Mas principalmente, o pior período é esse aí. É as amarras do período de meados da década de 70 aos anos 90. Aí você tem reflexo depois disso.
entendeu? Foi o pior período, ao mesmo tempo foi o período que a capoeira cresce, se massifica. Você está me entendendo o que eu estou falando? Sim. Que é uma coisa positiva para ela se geograficamente se distribuir, mas ao mesmo tempo acordar também indivíduos, que é o período que eu acho riquíssimo, isso a partir dos anos 90. E nos anos 2000 isso vai se acentuar muito fortemente. Você já tem hoje uma perspectiva muito mais liberta, muito mais aberta sobre isso. Está me entendendo? E a tendência é isso. E essas cabeças que estão ainda paradas vão ter que se desanuviar ou vão ficar meio perdidos. Nessa década de 2000 a 2010, né? Internamente no grupo, assim, o senhor, com os outros fundadores, passaram a se preocupar já nessa coisa da preservação da memória, de construir diálogos assim compartilhado para pensar nisso, porque o grupo daqui a pouco ia completar 50 anos, né? Já na sequência. Ou não? Não, eu acho que começou meio solto. Até porque você tinha uma certa dificuldade, você não tem, logo no ano 2000, você não tem a facilidade hoje de você ter um contato direto, entendeu? Como você tem com o WhatsApp, não sei o quê, é uma série de coisas que eu acho que melhoraram bastante essa coisa. Mas, nos encontros, você já tinha, houve um aumento dessa dinâmica de encontro entre pessoas, e até nos encontros do grupo, que dois anos tem os eventos, Sim. e que melhoraram bastante isso. Mas eu acho que atualmente é que isso deu uma dinâmica maior. Certo. Tá me entendendo? Conheço pessoas que se formaram e entraram como Corda Vermelha e Grupo Senzala, você vai ter um amadurecimento maior de vários grupos que tem uma forma de pensar e começaram a se liberar da forma que pensa, entendeu? Nesse período, né, também o grupo vai ter muitos cordas vermelhas, né, já espalhados aí no Brasil e no mundo, né? Como é que o senhor considera, na sua percepção, já que o senhor não é dessa sistemática, né, de graduação e tudo, mas como é que o senhor vê o peso de ser um corda vermelha do grupo dentro desse trabalho sociocultural que tem que ser desenvolvido na capoeira nos seus locais? Olha, eu no grupo, eu encontro tantos pares, posso citar vários, mas que tem um trabalho exatamente muito semelhante dentro dessa minha proposta. Lógico, com sua personalidade. Sim. Tem vários. Então, o que eu percebi e fico lendo é que, de fato, isso está sendo mudado. Porque as pessoas pensam na força, principalmente coletiva, comunitária, entendeu? Você começa a discutir, e aí você vê as pessoas que estão meio fora disso, ainda estão dentro daqueles padrões de discussão, com uma certa dificuldade de se colocar, e alguns até não entendem o que está acontecendo. Está me entendendo? Sim. Mas uma grande. Entendeu? Você me entende? Então, repete, mestre, que deu uma travada aqui, por gentileza. Então, o grupo apresentou, como eu acho que acabou de estar acontecendo também, muita gente com outra perspectiva de pensamento e de trabalhos, mas inclusive com trabalhos reais em comunidades. Não é o cara chegar e dar aula numa comunidade X, isso é uma coisa. É o cara fazer um trabalho de fato numa comunidade. Não é o cara que interfere na questão orgânica da comunidade. Pelo contrário, a comunidade diz para ele o que é aquilo. Ele tem que saber pelos indivíduos que estão lá, entendeu? Uhum. Então, isso
eu vejo muita gente trabalhando, organicamente falando, entendeu? E isso já é fruto de uma nova geração. A geração mais antigas não tem muito essa percepção. Alguns começam a ter, porque está acontecendo, aí começa a acordar, entendeu? Mas é isso que tem. Isso não é só no grupo Sanzara, está na capoeira de uma forma geral. Você entende? E no grupo, falando do grupo, era exatamente isso. Teve umas vezes que eu dava uns culachos não sei o quê, depois eu falei, não, deixa eu começar a colocar, porque as pessoas estão aí. Então, a grande coisa hoje da capoeira, inclusive, e no grupo, é trabalhar pela coletividade, mas trabalhar na coletividade, tendo um trabalho que a personalidade do grupo ele tem que se expandir por aí, socioculturalmente, mas numa percepção que você traga, que a capoeira ela entre em sinergia com espaços comunitários, que ela seja um instrumento de sinergia desse espaço, que ela cresce, ela consegue exatamente ter aquela forma daquela coisa, aí você apresenta, ei, Biriba, eu vou trazer você aqui, esse grupo aqui. Então é um espaço diferente, porque aquela comunidade é diferente, entendeu? Em outro lugar. E assim nós vamos nos conhecendo e colocando, e a capoeira vai apresentando coisas novas e construtivas, entendeu? Para a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. Hoje você não pode separar, nós estamos passando por uma crise monstruosa, e grande parte disso é pelas pessoas não terem percepção nenhuma de onde estavam vivendo. Isso mesmo. Entendeu? Hein, mestre? Nessa década também, de 2000 a 2010, vai ser patrimonializado, né? Vai ser reconhecido o ofício de mestre como patrimônio imaterial do Brasil, a roda de capoeira como patrimônio da humanidade pela Unesco. Como é que o senhor vivenciou o senhor participou de experiências, né, no Rio de Janeiro, quando estava havendo essas discussões, né? O que o senhor traz de memória? Participei lá, depois eu fui para. Estava em Pernambuco, participei também, até do pessoal do IFAM, que estava fazendo, e vi que muita gente, exatamente, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eu acho que até hoje, mestre, não vou te negar não, viu? Entendeu? Exatamente, mas isso ali eu já sabia que ia acontecer. As pessoas não estão sabendo e tal, tem que ser assim e tal, papapá, pipipi. Principalmente em Pernambuco, só tinha. Em Pernambuco tinha uma léu de cara que era completamente imbecis. Então, mas era normal, porque as pessoas eram simplesmente bitoladas de um troço, completamente idiotizadas, entendeu? Não só na capoeira, como na vida, nas coisas. Você me entende? E aí você está tratando de assuntos que é uma coisa que transcende normas estabelecidas, padrões estabelecidos, entendeu? Porque você falar em patrimonialidade imaterial, você está falando de coisas invisíveis para esses caras, para essa turma. Então, o fato de você botar a capoeira como fazer a patrimonialidade da roda e, como você falou, e também dos saberes dos mestres, foi interessantíssimo. E teve um impedimento de você fazer isso para a capoeira, porque a capoeira faltava coisa ainda. Faltava porque a grande parte não tinha nem noção disso. Está me entendendo? E aí você, pela roda e pelos mestres, não depende da capoeira como está hoje. Você tem as rodas, você pode. Está me entendendo? Isso exatamente. E a questão da continuidade disso até para a capoeira é interessante, porque não é uma coisa que você. Ô, rapaz, se comporte assim, você não tem esse patrimônio. Isso vai pegar, isso vai acontecer organicamente. Está me entendendo? E isso muda muito na cabeça das pessoas. Essa Cortou um pouco, mestre. me acorda para uma crise que está acontecendo, mas a crise maior é a crise do próprio capitalismo, do sistema.
que quebrou. Ele não pode ser dessa forma, muita coisa vai mudar, tá entendendo? E aí, com a pandemia, isso ficou muito claro também, porque as pessoas tiveram se retirar, essa discussão, esse negócio todo. Então, começou a ser repensado pelo indivíduo isso. Pelos grandes grupos, pela economia mundial, outra coisa, que é o sistema. Você tem que investir no pessoal, outra coisa. Agora, na perspectiva de você como ter sustentabilidade como indivíduo, no seu território, nas suas coisas, muita coisa vai mudar. E você tem que acompanhar isso. E está dentro das discussões que nós estamos falando. Inclusive, entendeu? É por aí. Eu acho que Muitos. a fase foi muito ruim, mas, por outro lado, sei lá, não tem males que vem para o bem, é mais ou menos isso. Essa fase de 2000, 2010, né, com a patrimonialização dessa forma, enfim, vai ultrapassar para a década de 2010 a 2020, que é essa que a gente está vivendo, como se esse reconhecimento influenciaria de forma muito efetiva na vida do mestre de capoeira, do detentor, do saber e tudo, coisa que não aconteceu, né? Porque políticas culturais, políticas públicas não foram efetivas, né? A gente vê agora, nessa pandemia, vários mestres, vários grupos passando por grandes problemas, inclusive financeiros e tudo, né? Também há uma desconstrução dessa coisa de graduação, no sentido de que muitos desses profissionais começam a perder grandes alunos de uma década e passar para outros grupos, passar para outros trabalhos, né? E como é que o senhor vê tudo isso, né? Que já é essa década que a gente está vivendo? Na verdade, você me alertou para um troço até interessante, mas eu estava falando sobre isso. Houve uma desconstrução em toda essa estrutura que veio do final dessa década de 90 para 2000. Em 2000 se tem isso continua, e em 2010 você vê a desconstrução total disso. Entendeu? Agora, com isso ficou claro. O que acontece é o seguinte, a própria estrutura, que a capoeira, na verdade, ficou ligada a um sistema, e como o sistema começou a ter problemas, essa estrutura vai sofrer o mesmo problema. Isso é uma coisa invisível, mas isso veio gradualmente, entendeu? Ela acompanhou. O que nós temos que ter na capoeira, para você ter essa perspectiva do valor patrimonial, você não está ligado ao sistema. Você está ligado ao local que você está, à sua cultura, entendeu? Porque até então você tinha a cultura como se fosse uma coisa do sistema. Ela diz como é a coisa comportamental, é shopping, é não sei o quê, é bababá, é bibibi, entendeu? E essas coisas, de repente, ficaram meio estranhas. Então, essa parte, inclusive, do cara que fazia um monte de alunos, porque os alunos saíam para se sustentar, né? Isso acabou. Já vinha um tempo acabando. E essas estruturas eram a ser desmontadas. Está me entendendo? Porque... Exatamente, porque a grande coisa que a capoeira faz nos anos de massificação foi a estrutura comercial. Mas não é questão da estrutura profissional. Então você fez isso, mas igual o sistema de consumo, mas não tinha um valor profissional no sentido que você está levando um trabalho independente do que eles vão te pagar, mas o trabalho que você acredita, dessa forma, valorizando as pessoas que vêm trabalhar contigo, entendeu? Tá me entendendo? Sim. E aí você cria um espaço. Isso tudo mudou agora. Está mudando muito forte. Eu vejo muita gente, exatamente como você falou, perdidos. Porque, na verdade, esse troço não se mantinha mais. Isso levou uns 20 anos, né? Forte, que começa exatamente nos anos 2000 que isso começa a ficar forte. Não. 90. Pra cá,
Tá entendendo? E aí começa a decair. Você não tem como manter isso. E, e nessa perspectiva, mestre, então como é que o capoeira vai se manter? Como é que vai ser mantido, na sua perspectiva, um grupo grande, por exemplo, como a Senzala, que tem gerações diferentes de cordas vermelhas? A Senzala, ela comercialmente, ela é individual. O Senzala não é um grupo. Aí está o negócio que o pessoal do Peixinho vinha falar. Não, o Centro Cultural Senzala é o Centro Cultural do Peixinho. Ele não é Grupo Senzala. Ele é ligado ao Grupo Senzala a partir do Peixinho e vários alunos que ele tem, como que fazem parte do coisa. O Tony, bababá, bababá. O meu espaço, Malta da Gávea, Malta coisa, como é que é mesmo? É o Malta Senzala, é um espaço meu. Quem estiver comigo está ligado comigo ao grupo. O Grupo Senzala são aqueles cordas vermelhas. Entendeu? Lógico que eles são membros do coisa. Agora, cada um tem seu espaço e no seu espaço ele deve fazer da forma que está, entendeu? Até para você ter uma diversidade de formas que você encara a coisa e tal, que isso é bom para o grupo. Então, o Grupo Senzala, diferentemente da maior parte dos grupos, ele não é um grupo comercial ou Grupo Senzala. Quem tem essa questão comercial, entendeu? São os seus membros, nos seus diversos espaços. E se esse espaço, por exemplo, o cara criar, como vou dar um exemplo, o espaço do Sorriso. O Sorriso tem um espaço mantido por tem uma relação fortíssima com a prefeitura de Montpellier, entendeu? Mantém o troço lá, está ali há 30 anos, está me entendendo? Parará, parará, e assim vai, assim por diante. As pessoas têm, mesmo que o cara não tenha isso, o Samara, ele tem lá uma coisa com os alunos dele, é aquela coisa, tá me entendendo? Não é mais aquele negócio da empresa que eu quero te falar. Que não era o grupo, você tinha uma empresa comercial transvestida de associação, não sei de quê, bababá, mas você não tinha o grupo, mas era uma empresa. Você tem uma ideia, por exemplo, o Suassuna, ele pode vender, o Suassuna é dono do grupo dele, então ele pode vender lá em Israel parte do grupo dele. Tá me entendendo? Tá errado? Não, mas isso é o Suassuna. E o Suassuna tem isso desde o começo da década de 60. De outra forma, logicamente que pegou ele crescendo isso, que era o Capoeira Brasil, se não me engano, não é isso? Não, Capoeira Brasil não, esqueci o nome dele do grupo. Mas, estou dando exemplo. Então, isso é diferente. Agora, profissionalmente, isso continua se você tiver um trabalho, que você tenha pessoas que estão ligadas a ele, tá entendendo? Que pode, inclusive, se formarem e terem outros trabalhos e vai estar conjugado contigo, no sentido que isso reforça. Você tem os seus alunos, tem não sei o quê, tem isso tudo. Sim. Tá me entendendo? Sim. Hein, mestre? Você forma o seu grupo. Hein, mestre? Nessa perspectiva assim, de memórias, né? Para a gente finalizar, porque falta mais ou menos uns 4 minutos. De forma assim objetiva e subjetiva, né? Porque com o senhor eu gosto disso, da sua subjetividade. O que o senhor mudaria na sua vida enquanto indivíduo e capoeirista com essa tua idade de 71 anos, né? A gente passeou por muitas memórias, né? Muitos fragmentos de memórias desde criança, né? Nesses 3 encontros, 6 horas de registro de memórias. Isso é incrível, né? Ou não mudaria nada? Como é que o senhor se vê dentro do universo? Assim que eu queria que o senhor finalizasse. Olha, eu acho o seguinte, eu hoje estou me sentindo assim, uno e pleno. Tá me entendendo? Tenho ainda os 71 anos, meu filho de 8 anos, pequeno, vários netos. Mas agora chegou uma galera aqui da rua, que eles pediram a capoeira, eu estou montando um projetinho para fazer com eles aí. Legal. Tá
mas em função do pessoal a pescar, fazer isso, estudar, não sei o quê, papai, a capoeira, eles se juntam, jogam, porque está nessa pandemia, mas eles conseguem se juntar aqui na frente. E eu vou continuar exatamente nesse rumo, no rumo da organicidade, porque a vida ela é construída a cada momento. A cada momento me percebo eu, Gil Velho, entendeu? Interagindo, fazendo as coisas, porque dessa forma é que eu posso dar continuidade. Então, eu posso viver mais 100 anos, nem penso nisso, porque, na verdade, para mim não tem tempo na frente, como não tem mais passado, entendeu? Eu posso relembrar o passado, falar contigo, mas eu coloco o passado aqui, quando eu conto, exatamente no meu momento, na dinâmica do meu momento presente. E falo sobre ele contigo. Não aquela coisa saudade do passado, entendeu? Então, eu sempre apto. E quando eu te encontro, eu vou te encontrar igual aquela vez que nós nos encontramos fisicamente lá no ano passado, foi isso? No Vadiação. Exatamente igual. Eu parecia que você não conta esse cara aqui. Outro dia eu encontrei com um amigo meu na internet, tinha 50 anos que eu via ele. Se fosse contabilizar ainda. E eu falei para o Ado, assim, Ado, parece que nós estamos se encontrando agora mesmo, né? E parará, o seu irmão é chato pra cacete, falei para ele. Continua, né? Com seus 72, até pior, rabugento. Mas é isso, tá me entendendo? É isso que eu acho que todos têm que fazer, porque nós vamos ser sempre nós no momento. Que lindo, mestre. Basta nós estarmos acordados em nós mesmos, entendeu? Essa é uma fórmula da vida. Que cada um tem. Eu não sei ensinar do cada um, porque cada um tem essa forma, cada um tem. Quer dizer, cada um é mestre de si mesmo. Lembre-se disso. Ei, mestre, maravilha. Muito obrigado por tantas horas de memórias. Adorei passear com o senhor de novo, né? Nesses fragmentos históricos. Conheci um pouco mais sobre o senhor e está registrado isso para a eternidade. Na verdade, a gente construiu memórias aqui que vai perpassar o tempo e espaço, né, mestre? Vai. Ela transcende. Ela transcende. Isso. Nosso corpo físico pode perecer, mas jamais o que a gente construiu aqui. Exatamente, porque, na verdade, a nossa formação é uma coisa rica em matéria, em energia, células e tal, entendeu? E que estão todas em sinergia. Todas. E por isso que quando você constrói aqui, você entra em sinergia com isso tudo, você está fazendo a mesma coisa de uma célula. Está me entendendo? Sim. E se você não fizer, ele expulsa você. Ei, mestre, muito obrigado. Sinta-se abraçado, certo? Muito abraçado mesmo. Ano que vem, se Deus permitir, eu estarei no Vadiação com o senhor e todos os fundadores, os mestres do grupo, no grande evento. E vou dar esse abraço que agora é virtual, vou dar um abraço físico. Isso, vamos estar lá firme e forte. Aliás, vai ser um grande espaço de diálogo. Porque tem muita coisa vindo por aí. Isso. Espero que todos participem, como foi o nosso espaço. Aliás, só para finalizar, o ano passado, 19, né, que nós fizemos, Sim. foi o maior, foi o melhor espaço que eu participei do coisa, porque não era essa coisa grande e tal, mas a participação das pessoas naquele momento, aquela coisa que nós estávamos discutindo, foi impressionante. Nós nunca tivemos algo daquela forma, entendeu? Nunca. Paz e luz, mestre. Nós estamos lá firme e forte. Valeu, abraço na família, beijo no coração. Tá bom. Para vocês também aí. Legal.